Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esse canal. Talvez o título desse vídeo tenha trazido você a esse momento nosso de diálogo, o futuro da pastoral do dízimo. E talvez você até imagine que seja um título assim bastante chamativo e depois nada a ver com o conteúdo, como se ele fosse apenas uma isca. Mas eu acredito que não, eu acredito que o que a gente vai conversar aqui nesse tempo desse vídeo vai deixar muito claro para nós que o futuro da nossa pastoral do dízimo, ele deve ter algumas características que já nesse presente nós experimentamos. Especialmente o tempo da pandemia que tem trazido para todos nós, além do sofrimento e das dificuldades, mas muita oportunidade de reflexão. Ou a gente tem uma comunidade sólida, robusta, fortalecida na sua espiritualidade, ou a gente não tem nada. E o futuro da pastoral do dízimo consiste justamente nisso, em criar vínculos com as pessoas, considerando cada dizimista como irmão nosso na fé, não simplesmente um contribuinte, não simplesmente um sócio patrocinador de uma comunidade, de uma igreja, mas realmente pessoas engajadas. E esse engajamento ele passa por uma espiritualidade sólida. Então, nessa noite, aqui eu estou gravando de noite, então por isso também a dificuldade com a cronologia, mas nesse momento, não sei em que horas que você vai assistir, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai dialogar sobre qual é o sentir da igreja sobre a pastoral do dízimo nesse nosso tempo e olhando para o futuro, e uma proposta que consiste num livro meu sobre a pastoral do dízimo, na verdade um livro sobre espiritualidade para o dizimista, e que eu entendo que seja um caminho nosso de fortalecer nos nossos dizimistas a sua espiritualidade e a sua consciência de pertencer a uma comunidade. Aproveito sempre para agradecer a editora Paulinas, na pessoa, em relação a esse livro, na pessoa da irmã Flávia Reginato, da Marina Mendonça, que estavam aí à frente da organização desse livro, toda a equipe que participou. Então, agradeço assim de coração. Como que eu organizei aqui para a gente poder conversar com tranquilidade? Se eu colocasse slides no PowerPoint, naqueles programas, de vez em quando a minha imagem ia ficar quadradinho num cantinho, e aí vocês estão olhando depois o slide, sobe daqui, sobe dali. Eu acho que às vezes fica um pouquinho mais enrolado. Eu vou colocar o slide inteiro na tela, eu vou desaparecer quando for necessário, volto aqui para conversar com vocês também quando for necessário, mas dou essa indicação apenas para que você perceba que a gente preferiu privilegiar o espaço maior na tela para aquelas informações que vão ser importantes. Para quem que vai servir esse vídeo? Se você já é agente de pastoral e está procurando algum material mais atualizado, alguma referência sobre documentos da igreja em relação à pastoral do dízimo, esse vídeo vai te servir bastante. Se você está iniciando como agente da pastoral do dízimo e gostaria de entender melhor a articulação dessa pastoral, esse vídeo também vai te ajudar. E se você é alguém que quer entender um pouco mais sobre o dízimo, quer ter algum esclarecimento, tenho certeza que esse vídeo vai te fazer também muito bem. Então, apenas como uma apresentação do que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar tanto do documento 106, como também desse meu livro, que a gente vai ter oportunidade de discorrer um pouco mais sobre ele. Dízimo, uma nova experiência, um itinerário espiritual. Na verdade, esse livro, ele é um devocionário, ele foi feito, pensado para ajudar o dizimista a ter um roteiro de oração que o ajude a internalizar a sua experiência de dizimista. Não é um livro daquele estilo de uma seleção de ideias, uma seleção de versículos bíblicos para convencer o dizimista. A gente vai ver que nem é essa a proposta que a própria igreja tem apostado nos últimos tempos, não é dessa maneira, mas ele é um roteiro de oração para o dizimista, para que ele consiga experimentar a sua
pertence à comunidade através do dízimo por meio da espiritualidade. A partir de visitas ao Santíssimo Sacramento. Então, é uma experiência de oração ligada especialmente a Jesus Eucarístico, e ao mesmo tempo a uma chamada para o testemunho. E esse testemunho, ele vai ter duas finalidades importantes. Uma, ajudar o dizimista a se enxergar como um agente evangelizador, e não só um patrocinador da evangelização. O dizimista, ele é evangelizador, e o seu testemunho pode chegar a muitas pessoas, e pessoas que estão precisando dessa oportunidade, dessa nova experiência. Como também, a outra coisa importante do seu testemunho é que ele começa também a expandir, a comunicar, a ajudar outras pessoas a conhecerem, entenderem e vivenciarem a experiência do dízimo. Se você acompanhar até o final aqui desse vídeo, você vai ver que uma das coisas fortes desse livro é também investir na importância de uma coisa que passa um pouco despercebida, que é a hashtag. Eu coloco aqui para vocês verem um pouco a ideia. O documento 106, a gente vai falar bastante dele. Ele fala da necessidade, da ousadia na comunicação, na formação dos agentes de pastoral. E uma hashtag, ela é uma arma poderosa para que a gente possa comunicar, divulgar, mas também para que a gente possa receber informações. Então, depois eu vou te explicar como é que funciona a hashtag, e a gente tem uma proposta de uma hashtag que vai acompanhar o livro. Então, as pessoas que estão lendo o livro, que estão usando o livro na sua oração, vão estar conectadas por essa hashtag, e você pode criar a hashtag também da sua paróquia, da sua diocese, da sua grande comunidade. E essas hashtags vão ter a função também de ser uma porta de comunicação das nossas experiências como dizimistas, mas também uma porta de acesso para que a gente receba essas informações. Então é como se a gente criasse uma conexão bastante ampla de pessoas que dão testemunho sobre o dízimo nas suas motivações corretas e adequadas. Isso é o que a gente espera aqui. Então, apenas para organizar a nossa conversa, então o nosso vídeo ele está dividido em dois momentos. O primeiro momento, a gente vai olhar alguns destaques do documento 106, é o documento mais recente que a gente tem para a pastoral do dízimo no Brasil. E a segunda parte da nossa conversa é olhar um pouco a proposta desse livro, Dízimo, uma nova experiência, que é o nosso itinerário espiritual. Nesse sentido, olhando o livro, você vai perceber que ele traz um enriquecimento grande, seja para a experiência da pastoral do dízimo, seja para o desenvolvimento de uma espiritualidade adequada para o dízimo, como também uma conexão com o mundo virtual. Espero que você acompanhe todo o processo. Claro que pode ser que o vídeo seja longo, e aí eu vou tentar colocar nas descrições as indicações de em qual minuto, pelo menos, as partes mais importantes, elas aparecem para que você possa escolher qual é a parte que você prefere assistir. Além disso, você pode salvar o vídeo e assistir aos poucos, fazer boas anotações, porque tenho certeza que haverá bastante material para isso. Além disso, eu vou colocar na descrição o acesso às minhas redes sociais, a minha Flow Page, que é uma espécie de menu onde eu anexo tudo que eu achar que for importante. Por exemplo, esses slides eu vou colocar para você disponíveis em PDF, então você vai conseguir ter acesso aos slides também para conversar com outros agentes de pastoral e tudo mais. Provavelmente o vídeo vai ser longo, mas ao mesmo tempo ele vai ter aí uma série de material para te ajudar, se você já é agente da pastoral do dízimo, ou se você ainda não é agente da pastoral do dízimo, ou se é dizimista e quer entender mais, vai ter também bastante material para aprofundamento. Então, a gente vai iniciar nesses dois elementos, como eu havia dito. Então, o primeiro ponto que a gente começa a olhar agora é justamente sobre o documento 106. A gente não precisa entrar em detalhes na história desse documento, ou olhar
documentos anteriores que foram publicados. Ele é síntese do pensamento atual da igreja sobre a evangelização, sobre a pastoral do dízimo. Então ele é o elemento assim que vai guiar a nossa conversa, e todo o livro, Dízimo, uma nova experiência, itinerário espiritual, ele é em conformidade, em sintonia com essa proposta da igreja no Brasil, tá certo? Então é um documento de 2016, é bastante recente, e eu tenho certeza que nem todo mundo talvez conheça esse documento na importância que ele tem. Por isso, tudo aquilo que eu acredito que seja assim o mais importante para o documento, para o nosso entendimento do dízimo, em vista, né, de usar bem o livro, vai ser colocado aqui, tá bom? Uma coisa ou outra é que ela depende da decisão da sua igreja particular, da sua diocese, da sua paróquia, então eu prefiro não entrar nessa parte para que não haja alguma coisa de desrespeito, de inadequação entre o modo como acontecem as coisas na sua paróquia, na sua diocese, e de repente o modo como acontece na minha diocese, na minha paróquia. Então, aquilo que é muito particular, eu prefiro deixar um pouco de lado, e você depois, conforme for interessante, você verifica, você vai aprofundando. Quando a gente olha o documento, ele está dividido em duas grandes partes, que são 2 capítulos. Você tem um primeiro capítulo que vai ajudar a compreender o que é o dízimo. Então, todos os elementos dele me ajudam a entender o que é o dízimo, qual é a fundamentação do dízimo, quais são as dimensões e as finalidades do dízimo. O segundo capítulo, ele tem um caráter um pouco mais prático. Ele fala das orientações para a pastoral do dízimo. Então, como implantar, como organizar, como fazer com que haja um funcionamento da pastoral do dízimo. Ele trata dos agentes da pastoral, o dízimo dentro da pastoral de conjunto e motivações permanentes. Vejam como essa parte ela entra em elementos bastante práticos e que se relacionam a decisões que devem acontecer no âmbito de cada igreja particular, cada diocese, como a gente falaria, e depois a concretização disso na vida da paróquia. Então, em relação ao segundo capítulo, eu vou destacar apenas 2 elementos. O primeiro deles, que eu vou destacar, é o item número 3, sobre os agentes da pastoral do dízimo, principalmente o aspecto da formação dos agentes da pastoral, e depois o quinto item, que tem a ver com as motivações permanentes. Então, vamos lá. Por que a gente está fazendo toda essa introdução? Para a gente entrar no livro depois. Porque eu gostaria que você entendesse que não é só uma questão de um livro novo da Pastoral do Dízimo. É um livro que pensa uma nova experiência, como o subtítulo já indica isso, e dentro de uma abordagem bastante atual. Então, não se trata de ganhar o dizimista, ou por uma forma de ameaça, porque você está em pecado. A gente vai ver, o documento ele diz isso, aquilo que no Antigo Testamento era preceito, a comunidade cristã vive como uma tomada de consciência e vivida na sua liberdade. Então, não se trata de apresentar algum tipo de ameaça para aquele que não é dizimista, ou pior ainda, né, propor uma espécie de teologia da prosperidade. Olha, dá aqui que você ganha ali. Não é isso daí. Então, o livro ele tem uma característica, pelo menos na minha opinião, e isso na opinião de outras pessoas que já estão leram o manuscrito também, dentro de uma sensibilidade bastante atual da evangelização. Tá? Então, a gente mostrou aqui as 2 partes do documento. Então, vamos lá. O que é o dízimo? Então, para você que já é agente de pastoral, talvez você vai passar isso daqui rapidinho, pula os minutos aí, fica muito tranquilo. Para você que está precisando de uma espécie, como a gente falaria, de reciclagem, então pode ser que essas informações sejam interessantes para você renovar o seu entendimento. Para alguém que está chegando agora na pastoral do dízimo, poxa, aqui você vai ter algumas ideias muito claras sobre o que a própria igreja ensina sobre o dízimo. Então, cada um se sirva do que está aqui
conforme a sua necessidade, conforme o seu interesse e com máxima liberdade. Todas essas anotações, elas correspondem àqueles números que já estão no próprio documento. Então, quando eu citar alguma coisa um pouco mais longa, aí eu vou colocar o número do documento. Mas como eu estou seguindo os itens do documento, então eu não acho necessário pôr número, porque senão fica aquele monte de número. Por exemplo, aqui eu faço uma citação longa, então coloquei que é do número 13, certo? Então vamos lá. O que é o dízimo? Então o documento, ele deixa muito claro para a gente que o dízimo, ele é uma contribuição motivada pela fé. Então, vejam o aspecto da relação da pessoa com Deus. Então, o meu dízimo não é uma coisa de um acerto com o padre, não é uma espécie de, sei lá, um carnê que eu pago de um terreninho lá no céu. O meu dízimo não é alguma coisa que eu faço por um medo ou por um desejo de conseguir tudo o que eu quiser, como se Deus estivesse ao meu serviço, mas o meu dízimo é motivado pela minha fé. Então, a minha fé me relaciona com Deus, esse meu relacionamento com Deus, ele desemboca, ele também se concretiza em tantas coisas, mas uma delas é na experiência de ser dizimista. E por isso, então, o dízimo, ele sempre vai ter como que três ganchos aí. O gancho da comunhão, ele me une a todo o corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo. Ele me une a toda a igreja, então ele é um sinal da minha comunhão com a igreja. Assim como eu quero comungar a Eucaristia, e como eu preciso comungar a Eucaristia, eu preciso também estar em comunhão com o dízimo, como manifestação dessa minha pertença à minha comunidade, dessa minha pertença à fé. Depois, o dízimo, ele me coloca em direta participação na evangelização. Aí é o que a gente vai ver, por exemplo, na parte do livro, quando a gente incentiva o dizimista a ir numa capela, fazer a sua oração, tirar uma foto, colocar a hashtag dízimo, uma nova experiência, ele ali começa também a fazer com que momentos da vida dele, que são momentos de oração, momentos em que ele rezou pelos doentes, momentos em que ele agradeceu pelo trabalho dele, pela família dele, mas ele começa a ser evangelizador também. Então, a experiência do dízimo, ela é uma participação em toda a obra evangelizadora da igreja. Você sabe que com o seu dízimo, você sustenta tudo aquilo que a igreja faz. E isso é uma coisa importante, sempre tem que ser muito esclarecido. Então, se a sua paróquia evangeliza, se a sua paróquia celebra a missa, se a sua paróquia dá catequese, se a sua paróquia visita os doentes, se a sua paróquia dá formação para a comunidade, tudo isso é graças ao seu dízimo. E, ao mesmo tempo, como é bom eu, como dizimista, me envolver com a evangelização que a minha paróquia e a igreja no mundo inteiro faz. Depois, o dízimo também como corresponsabilidade. Então, é uma experiência que me faz ver, por exemplo, que o rumo da minha paróquia, o direcionamento da minha paróquia, passa também pela minha colaboração, pela minha comunhão, pela minha participação. Acho que são elementos muito claros, bastante preciosos para a gente entender o que é o dízimo. Porém, o documento ele ainda acrescenta algumas características. Então, quais são as características que devem estar presentes no dízimo, né? Você olha, por exemplo, vai comer uma fruta, quais são as características de uma fruta amadurecida, uma fruta que está boa para o consumo? Quais são as características de um dízimo verdadeiro? Então, o documento, ele lembra a experiência de Deus e do amor fraterno. Essa é a primeira, né? E no meu livro, todo ele é costurado por essa ideia da experiência de vida, da entrega a Deus, do louvor a Deus. E por isso também a minha responsabilidade com o próximo. Então, a característica fundamental do dízimo é justamente a vivência dos mandamentos. O amor a Deus e o amor ao próximo. Depois, o documento lembra também que o dízimo ele é um compromisso moral. E por compromisso moral, a gente entende o quê? É um sinal de pertença. Então, eu tenho responsabilidade com a minha comunidade.
é a minha necessidade de colaborar com essa comunidade concreta na qual eu vivo, a partir da qual eu alimento a minha fé e com a qual eu convivo. Então é um compromisso que é um sinal de pertença. Eu pertenço a essa paróquia, vivo a vida dessa paróquia e sou também responsável por essa paróquia. Além disso, e é um ponto importante, a gente vai ver depois na fundamentação bíblica do dízimo, é que ele é dado de acordo com a minha consciência. Então, quanto que a sua consciência entende que deve ser a sua retribuição a Deus por tudo aquilo que ele faz? E veja, diz aqui, de acordo com a consciência retamente formada. Então, você não precisa dar o seu dízimo, ofertar o seu dízimo, preocupado com a opinião de uma outra pessoa. Você não vai ofertar o seu dízimo com medo. Você não vai ofertar o seu dízimo preocupado, mas você deve ofertar o seu dízimo com uma consciência retamente formada. Isso é o que eu posso, isso é o que nesse momento é possível, isso é o que eu quero oferecer e ofereço com o coração alegre. Isso é um elemento importante que a gente não pode achar que isso seja um detalhe. A coisa de calcular exatamente uma quantidade, uma proporção, uma porcentagem, isso pode até ser uma referência, mas não é o fator definitivo. Então, de acordo com a consciência retamente formada. E depois, obviamente, o dízimo ele tem que ser uma coisa sistemática, ele precisa ser organizado e periódico. Isso tem a ver com estabilidade. Então é importante para a vida da comunidade que ela saiba que de mês a mês, ou periodicamente, por exemplo, vai que você não seja uma pessoa que consegue organizar, de receber o seu salário mensalmente, você trabalha com um outro ciclo de produção e de remuneração. Tudo bem, mas que o dízimo ele seja, como diz aqui, uma coisa sistemática e periódica. Não pode ser ofertado apenas porque hoje eu me sinto bem, então eu vou oferecer o meu dízimo, amanhã eu não sei se eu me sinto bem, então o dízimo ele fica para outro momento. Acho que essas características aqui, elas são muito claras e ajudam a gente a entender várias coisas sobre a importância do dízimo na nossa vida e na vida da comunidade. Finalmente, o documento, ele lembra esse aspecto, né? Quando a gente entra aqui na fundamentação bíblica do dízimo, então, onde eu encontro na Sagrada Escritura uma justificativa para o dízimo? Vejam, o próprio documento, ele insiste, olha, não vamos ficar por aí caçando o versículo, e aí você separa um monte de versículo para convencer aquela pessoa a ser dizimista. Bom, isso pode ser uma ajuda, você olhar, por exemplo, várias passagens, mas a costura que o documento dá para a gente entender a fundamentação bíblica do dízimo é outra. É justamente uma ideia de agradecimento, de retribuição a Deus, de pertença, de corresponsabilidade. Não se trata de pegar versículos isolados e, de repente, usá-los como uma prova de que aquela pessoa ela deva ser dizimista. Não é desse modo como a igreja lê. Então, a citação que eu faço questão aqui de compartilhar com vocês, que está no número 13, ela diz isso. A principal fundamentação do dízimo encontra-se na Sagrada Escritura. Mas vejam, a Sagrada Escritura, deve ser lida em comunhão com a igreja, que é a casa da palavra, para se evitar distorções ou reduções de seu significado. Como isso é importante demais. O documento, ele repassa vários elementos, vários exemplos do Antigo Testamento. Eu vou citar algumas coisas, mas a gente vai ficar com as ideias chaves, né? Elas vão ajudar a gente a entender no conjunto da Sagrada Escritura onde está ali o dízimo, ou como uma experiência anterior, ou já de fato como uma experiência mais desenvolvida. Você pensa, por exemplo, no conjunto da Sagrada Escritura, a ideia de gratidão a Deus e reconhecimento. Então, Deus é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da minha vida, é dele que provém toda a bênção, toda a graça,
E tudo que eu posso fazer e oferecer é sempre como gratidão e reconhecimento. Então ele não precisa do touro que eu vou oferecer. Mas quando eu ofereço um touro, esse touro pode representar a minha gratidão e o meu reconhecimento a Deus. Quando a gente olha mais para frente ainda no Antigo Testamento, essa gratidão e reconhecimento, em algum momento, se torna também um preceito. Agora, o documento ele lembra, mas é um preceito para quê? Para nos ajudar a entender a importância do sustento dos levitas que estão a serviço do templo, aos necessitados, mas também como um meio pedagógico para que a gente entenda o temor do Senhor. Mais para frente ainda, o documento ele lembra a importância do dízimo como fidelidade ao Senhor e à sua aliança. Então, aqui, o que é legal você pensar? Você pode reler esses trechos, todas essas citações, no documento aparecem também outras, e ir esmiuçando, né, todas essas ideias, mas não usar os versículos como uma espécie de um ditado probatório de como deve ser o dízimo. Eles relatam experiências de gratidão e reconhecimento, indicam um preceito, mostram ali o grau de fidelidade ao Senhor e à sua aliança. Agora, no Novo Testamento, a gente percebe ainda um passo ainda mais profundo. A comunhão dos bens, a partilha dos bens, tudo aquilo que o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ou nas cartas de São Paulo, se fala dessa experiência de corresponsabilidade, de solidariedade, ela indica que aqueles que têm uma vida comum nos bens espirituais também estão unidos na partilha dos bens materiais. E isso é o ponto que basta. Por isso que na sequência, quando numa forma de síntese, o documento vai nos lembrar a diferença principal em relação ao Antigo Testamento e o Novo está na motivação e na modalidade. Por que está na motivação? Porque no Antigo Testamento era apresentado como um preceito, como uma lei. Mas no Novo Testamento é por uma alegria, por uma decisão livre da consciência. No Antigo Testamento, a modalidade, ela era muitas vezes um cálculo sobre a 10ª parte. No Novo Testamento já não é mais o cálculo de um percentual, mas a partilha dos bens, assim como nós participamos dos mesmos bens espirituais, participamos, colaboramos também com os bens materiais. Acho que esses elementos aqui são super importantes para a gente destacar. Um segundo para eu tomar um golinho d'água. Continuando aqui, a gente vai para o final dessa primeira parte, que é olhar, então, as dimensões e as finalidades do dízimo. Então, por dimensão, você vai entender os aspectos da vida da comunidade. Então, a vida da comunidade, ela tem quais aspectos? Quais características? É uma comunidade de fé, então tem uma dimensão religiosa. O dízimo me une, me conecta ao Senhor. O dízimo lembra que tudo que eu sou, tudo que eu consigo realizar, tudo que eu vivo, é obra da bondade de Deus. Então, a primeira dimensão do dízimo é a sua dimensão religiosa. Mas é também uma dimensão eclesial. Quer dizer, me coloca em conexão com a minha comunidade, com a minha igreja. A palavra eclesial vem de eclésia e quer dizer igreja. A segunda dimensão do dízimo é ajudar essa comunidade a se manter, ajudar essa comunidade a crescer, ajudar essa comunidade a construir a sua história ao longo do tempo. A terceira dimensão, e vejam que uma dimensão ela abraça a outra, inspira a outra, fortalece a outra, né? Elas não estão assim separadas, a gente distingue, mas elas estão unidas. A terceira dimensão é a dimensão missionária. Então, o dízimo ajuda a minha comunidade a continuar em movimento, se a gente quiser usar uma expressão do Papa Francisco, como igreja em saída, a ir ao encontro das pessoas. Então, esse elemento eu acho que é importante demais a gente frisar a dimensão missionária do dízimo.
O dízimo permite que a nossa comunidade alcance outras pessoas. E a sua dimensão caritativa. É com o dízimo que a gente também pode ajudar aquelas pessoas que estão precisando, criar obras de caridade, obras sociais. Quando você toma consciência, por exemplo, que o seu dízimo não apenas conecta você, a sua comunidade, a sua paróquia, mas a toda a diocese e a igreja no mundo, com tudo que ela tem de obra de caridade, obra de apoio social, você fica extremamente impressionado. Então, as dimensões do dízimo têm a ver com essas características que o dízimo tem em relação à vida da comunidade. Quando a gente fala da finalidade, se é essa característica, então tem que servir para isso. Então, como dimensão religiosa, a gente fala que uma dimensão, uma finalidade do dízimo é organizar o culto, é possibilitar o culto, é dar condições ao culto. E aí você vai pensar tanto na manutenção, na limpeza do templo, da igreja, a construção, a reforma, tudo que tem a ver com criar as condições para que o espaço do culto seja agradável, esteja limpo, em condições da celebração ser feita, vivida da sua melhor possibilidade. A dimensão eclesial, ela corresponde ao cuidado, ao sustento do clero, à formação do clero, à formação dos padres, ao seminário, ao cuidado com a formação dos religiosos. É tudo isso que tem a ver com o quê? Com o fortalecimento, o crescimento daqueles também que são os missionários, que estarão indo para as outras regiões, anunciar o evangelho, tudo que tem a ver com essa construção interna da vida da igreja. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra na dimensão missionária, que é garantir, então, por isso, dar condições para que haja prática das obras de apostolado, ou, se você quiser usar a linguagem do Papa Francisco, para que a nossa comunidade seja uma comunidade em saída, seja uma igreja em saída. A mesma coisa, a prática de obras de caridade. Então, as 4 dimensões, elas correspondem também às finalidades que o dízimo tem. Então, o dízimo é dado na comunidade, o dízimo é ofertado pela sua dimensão religiosa, eclesial, missionária e caritativa, por isso esse coração, ele tem 4 pedaços, 4 dimensões. Lembra que o centro dele todo é, primeiro, a manifestação de Cristo no seu amor por nós na cruz, e essas dimensões, elas são também as finalidades do dízimo. Acho que esses elementos aqui são suficientes para que a gente possa depois deixar essas ideias se aprofundarem, entrarem com mais intensidade ainda no nosso coração. E eu sei que eu falo em alguns poucos minutos aquilo que a gente precisa também destacar, ampliar, aprofundar, e isso vai exigir bastante tempo. Agora a gente vai encerrando essa primeira parte, olhando o segundo capítulo do documento, e como eu disse para vocês, né, eu gostaria apenas que a gente ficasse aí naquilo que a gente vai chamar das características relacionadas aos agentes de pastoral e às motivações permanentes. Eu fiz aqui uma espécie de síntese disso dentro de algumas ideias, e vocês vão ver que elas já conectam a alguma coisa do livro que a gente vai discutir em seguida. Então, o documento, no número 61, ele diz: a formação e a organização da atuação dos agentes da pastoral do dízimo são decisivas para que essa pastoral seja bem sucedida. Vejam que eu dizia que a gente está falando aqui do futuro da pastoral do dízimo, o futuro da vivência do dízimo nas nossas comunidades. E o documento lembra a importância da formação e da organização da atuação dos agentes da pastoral. O documento, ele realça, e aqui a gente coloca nessa síntese, a importância do testemunho dos dizimistas, o impacto que isso tem na vida das pessoas. Vejam, não é um testemunho no sentido de uma teologia da prosperidade, de um certo proselitismo, não é essa a ideia, mas é aquele testemunho verdadeiro de alguém que encontrou no dízimo um caminho de disciplina, de amadurecimento na fé. A gente vai falar disso daqui a pouco quando entrar
no assunto das hashtags, por exemplo, como é interessante você perceber que as redes sociais, a internet, podem dar uma força muito grande em você receber ideias novas sobre como trabalhar o dízimo na sua paróquia, sobre como desenvolver o dízimo na sua comunidade. Depois ainda, eu achei muito interessante quando o documento, falando da formação dos agentes de pastoral, ele diz aqui a necessidade de uma formação integral dos agentes. O que é essa formação integral? É você ajudar a pessoa a ter formação sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre a maneira de conviver com as outras pessoas. Não é só uma formação teórica sobre como agir como agente de pastoral do dízimo, mas é você conviver bem com a comunidade, é você ter profundidade da sua espiritualidade, do seu modo de entender a fé, do seu modo de se comunicar com as pessoas. O documento, ele fala de uma necessidade de ousadia também nessa formação. A ousadia que a gente pode pensar é entrar em âmbitos que talvez a gente não conheça tanto, se aproximar de experiências que talvez a gente não domine tanto, mas que a gente pode aprender muitas coisas. Essa formação nas relações humanas e na área da comunicação, quando entra o assunto da internet, é importante a gente perceber como essa ousadia ela vai ser valiosa. Provavelmente, querido irmão e irmã, você talvez vai dizer, olha, eu não tenho tanta experiência com as redes sociais. Perfeito. Talvez você não tenha muita experiência com as redes sociais enquanto agente influenciador, mas você é influenciado pelas redes sociais. Acredito que pelo menos uma delas você acompanha, recebe informações e compartilha informações. Imagina a gente colocar isso tudo a serviço da evangelização em geral, e no caso, como nós estamos falando da pastoral do dízimo, a serviço dessa pastoral. Imagina você começar a perceber que informações sobre a pastoral do dízimo, testemunhos sobre a experiência de ser dizimista, elas começam a se cruzar nas redes sociais. Isso é uma coisa interessante. Acontece espontaneamente, mas a minha sugestão é que a gente use de maneira mais consciente e mais ativa. Espero que a gente consiga aí desenvolver um trabalho interessante em relação a isso. Bom, aqui a gente começa a passar para o segundo item da nossa proposta de diálogo, que é falar desse meu livro, Dízimo, uma nova experiência. É um itinerário espiritual. Espero que esse livro ajude as nossas comunidades a darem aos dizimistas a possibilidade de saborearem, de terem muita alegria com a sua experiência de ser dizimistas. Isso vai ajudar muito. A gente falava, né? Passa por aí o futuro da nossa pastoral do dízimo. O dizimista, ele se enxergar e crescer como alguém que desenvolve a sua espiritualidade a partir do seu dízimo. Então, o que a gente vai olhar aqui? Primeiro, para quem que é esse livro? Então, quando a gente vai construir um livro, quando a gente vai preparar, na verdade, qualquer coisa, né? Você sempre se pergunta, nas mãos de quem eu espero que esse material chegue? Ou, sei lá, uma coxinha que você vai fazer, você imagina quem é que vai gostar de comer essa coxinha? Eu falando da coxinha porque eu gosto muito de coxinha. Esse livro ele é pensado em várias situações das pessoas. Você pode pensar, por exemplo, no pároco, porque para mim ele é a pastoral do dízimo é um instrumento para me dar condições de evangelizar na minha paróquia. Então, um pároco ele vai ver nesse livro, nesse material, a chance de animar os dizimistas que ele já tem, dando aos dizimistas um alimento para o fortalecimento da sua espiritualidade. O pároco ele vai ver nesse livro uma chance também de ajudar os agentes de pastoral a encontrarem um gás novo no seu trabalho, na equipe da sua pastoral do dízimo. Se você é da pastoral do dízimo, o que você encontra nesse livro? Você encontra um caminho para fortalecer o trabalho da sua pastoral como ação evangelizadora. Isso é um tema que me acompanha, as pessoas que me acompanham mais próximo sabem justamente como para mim é importante essa ideia de que a pastoral do dízimo, ela perceba o quanto ela é
uma pastoral evangelizadora. Não se trata apenas de uma turma para captar recursos para a paróquia, que em algum momento a gente faz uma motivação mais intensa, mas depois a gente deixa as coisas de lado. Não, a gente cria vínculo, a gente conhece as pessoas, semelhante a um catequista, semelhante ao pessoal da pastoral familiar. A pastoral do dízimo também conhece aqueles com quem ela trabalha mais diretamente, se importa com eles, está atento àquilo que vai sendo o conjunto da vida dessas pessoas. E se você é dizimista, não é o pároco exatamente, não é o agente de pastoral, mas é um dizimista que quer conhecer mais sobre aquilo que você já é, então esse livro mais ainda vai ser para você um caminho para aprofundar a sua espiritualidade como dizimista, como colaborador da ação evangelizadora e como evangelizador propriamente falando. Os objetivos do livro, eles estão muito conectados a esses elementos. Para quem é o livro, né? O objetivo principal, apresentar o dízimo como um itinerário espiritual. Então aqui a gente não está pensando somente em ideias para esclarecer dúvidas. Lendo o livro, se você tiver dúvida, você vai perceber que você vai encontrar um esclarecimento das ideias, das questões que você tenha. Mas ele não é pensado em primeiro lugar para isso, mas para te ajudar a saborear, experimentar os elementos de uma espiritualidade do dízimo. Uma espiritualidade, eu iria falar da pastoral do dízimo, uma espiritualidade do dizimista. Então, ir além da conscientização ou da informação, atingindo a formação do dizimista como aquele que é solidário à sua comunidade, aquele que participa da situação, da condição da sua comunidade. Fomentar o uso das redes sociais como apoio ao pastoral do dízimo. Não vem ao caso aqui, mas eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação sobre marketing e mídias digitais pela Fundação Getúlio Vargas. Pensa, por exemplo, quantas pessoas usam as redes sociais, às vezes, para assim, nos estimular a coisas, para a gente comprar e que a gente nem precisa tanto. Imagina você usar a força das redes sociais para conscientizar as pessoas, para evangelizar, para ajudar as pessoas a terem uma experiência mais profunda de Deus. Então, um dos objetivos desse livro é fomentar mais ainda nas nossas comunidades o uso das redes sociais também como apoio à pastoral do dízimo. Quem conhece o meu primeiro livro pela editora Paulinas, Coração Inquieto, um livro para jovens e totalmente em formato de conversa de WhatsApp. Então, as redes sociais como ponto de encontro, como força motriz da ação evangelizadora, é um tema aí que sempre me acompanha e agora a gente traz isso também para a pastoral do dízimo. E finalmente, então, despertar no dizimista, sentimento de solidariedade, conexão com a pastoral do dízimo e a vida da comunidade à luz do documento 106 da CNBB. Nesse sentido, o livro ele tem algumas ideias norteadoras, algumas ideias norteadoras, quer dizer, quais são os valores, quais são as ideias que estruturam o livro? Então a gente tem aí algumas. Primeiro o livro é, antes de tudo, um itinerário espiritual. A gente coloca aqui. Ele é um roteiro de oração, é um roteiro de espiritualidade. Então, ele quer ajudar o dizimista a desenvolver a sua espiritualidade, através da escuta da palavra, da vida de comunidade, da vida sacramental, mas também tomar consciência, saborear o dízimo como uma experiência de louvor, de entrega a Deus. Não é um dízimo apenas como uma espécie de contribuição financeira. No dízimo que ele entrega, no dízimo que ele oferta, no dízimo que ele leva à sua comunidade, ele leva o tempo dele, ele leva um pouco da vida dele, ele leva as suas lutas e leva as suas alegrias. Então, por isso, o dízimo é experiência de louvor e entrega da vida a Deus. E que ele possa fazer isso com alegria, entusiasmo, com gratidão por ser dizimista. Quando a gente coloca no final do livro a ideia de
no dia que você vai oferecer o seu dízimo, como é que você oferta o seu dízimo? É para você simplesmente aquele momento em que você vai lá ao balcão do dízimo, a secretaria, ou envia o Pix lá da sua casa, né, que agora a gente tem essas facilidades. Você reza com a sua família? De repente, aquele dia que você oferta o seu dízimo, esse assunto não deveria entrar no almoço, antes da refeição, chamar a família e dizer, olha, hoje é o dia que o pai, é o dia que a mãe, a gente oferece o nosso dízimo. E fazer desse momento também o conteúdo da oração com a família. Por isso que a gente menciona que o dízimo precisa ser vivido com alegria, não pode ser um gesto que passa despercebido para toda a família, né? Não se trata aqui de se exibir, mas de marcar aquele momento tão especial com o testemunho sobre o dízimo. Depois, duas coisas importantes, que são a sequência, que é a visita ao Santíssimo Sacramento. Então, o livro ele traz roteiros para o dizimista ir lá na capela, rezar a vida dele, avaliar, interceder, agradecer situações muito concretas da vida dele, mas lá no Santíssimo, ele é incentivado a rezar com as palavras dele, há palavras que ajudam na sua oração, mas ele é incentivado a rezar o seu dízimo, a rezar a sua vida, a rezar o seu dia a dia. E depois, uma outra coisa importante, a ideia do testemunho. E aí a gente recorre tanto a uma estratégia offline, que é essa de você estar com as pessoas e de repente falar do dízimo. Alguém no final de uma missa dar testemunho da sua experiência de ser dizimista, mas também com uma estratégia online. A ideia do uso das redes sociais é o que a gente entra aqui. Então, talvez você nunca parou para pensar a importância de uma hashtag. Tem gente que põe, por exemplo, hashtag TBT na quinta-feira para lembrar as memórias, né, de momentos importantes. Você usa uma outra hashtag, sei lá. E tem gente que nem sabe para que serve uma hashtag e monta a hashtag, não tem sentido nenhum. Só aquela pessoa colocou aquela hashtag. Às vezes não tem muito sentido. A hashtag ela é uma coisa que nasce no Twitter e depois todas as outras redes sociais, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, todos eles começam a usar a hashtag também. Por quê? Porque ela serve quase que para conectar as pessoas. Então, me interessa um assunto, por exemplo, me interessa, sei lá, oração cotidiana. Então eu coloco lá, hashtag oração cotidiana. Se eu começar a seguir essa hashtag oração cotidiana, todas as pessoas que postarem alguma coisa com essa hashtag oração cotidiana, eu vou receber em algum momento na minha timeline aquilo que as pessoas postaram. Pensem na força que isso tem. Por isso, a nossa sugestão é a usar a hashtag dízimo uma nova experiência. O livro ele traz as duas formas, dízimo nova experiência também. A gente tem as duas hashtags, com acento, sem acento, tudo isso daí está conectado também. Claro que é melhor que a gente não coloque acento aqui no slide, eu acabei colocando acento. Mas qual que vai ser a importância disso? Você imagina você incentivar os dizimistas lá da sua paróquia e dizimistas no Brasil inteiro a seguirem essa hashtag. Então, do nada, hoje é o dia em que o fulano, lá não sei aonde, ele ofertou o dízimo dele, foi lá na capela, rezou pelos dizimistas. Ele coloca marca uma foto com essa hashtag e você recebe essa mesma foto para você rezar com ele e acompanhar também. É o dia que uma família se reúne, porque naquele dia o pai e a mãe vão à comunidade e levam o seu dízimo. Fazem uma postagem e usam essa hashtag. E você recebe aquela mesma informação ali. Então, você vai criando uma rede de conexão, de testemunho, de formação, de incentivo. E isso vai alterando a nossa cultura no uso das redes sociais e vai fazendo com que as redes sociais se tornem também um espaço de formação, de entendimento, de evangelização. Eu sugiro no livro que você, na sua comunidade, na sua diocese, na sua região, crie também uma hashtag que vocês vão incentivar. Por quê? É importante que as hashtags elas se cruzem. Você vai ter hashtag que vai ser de nível Brasil,
você vai ter hashtag que vai ser de nível diocesano, de nível paroquial. Porém, é importante que elas estejam cruzadas, assim elas potencializam muito mais o seu efeito. Se você usar a hashtag só da sua comunidade, você vai alcançar o nível de pessoas. Quando você usa a hashtag que tem uma abrangência maior, então você vai ver que a experiência vai ser muito mais interessante. Então, as hashtags elas têm uma força, porque elas correspondem a uma palavra-chave, então se esse assunto me interessa, eu sigo essa hashtag. Ela identifica as mensagens, os textos, as imagens que eu quero receber, e ela é, e aqui é o ponto legal, ela é como um índice, mas ela também é como um ponto de encontro. As pessoas que se interessam por esse assunto, na hashtag elas se encontram. Pararam para pensar a força que isso pode ter na evangelização, no trabalho da gente, seja da pastoral do dízimo ou tantas outras pastorais também? Muito interessante para a gente pensar. Vale a pena a gente continuar essa conversa em outros momentos. Falando nisso, na descrição do vídeo vocês têm aí a minha Flow Page, vocês podem me seguir, eu estou em quase todas as redes sociais, e sempre posto as coisas, e tenho algumas coisas que estão também para esse momento, quando, né, o livro estiver divulgado. Eu estou gravando esse vídeo hoje, mas tem que aguardar o momento em que o livro esteja já nas livrarias, para a gente poder divulgar o livro, a pessoa poder procurar o livro, e dar início aí a todo esse processo que a gente deseja que se realize o quanto antes. Caso você tenha curiosidade, então aqui você pode ver um pouquinho a estrutura do livro. O livro ele tem 7 elementos, então ele tem 5 capítulos, que são esses roteiros de espiritualidade. Ele tem uma indicação sobre como viver o seu dia, o dia que você vai dar o dízimo. As comunidades têm aquele domingo que celebra com a pastoral do dízimo, lembra o dia do dízimo, a missa da partilha e tudo mais, isso é importante. Mas interiormente, pessoalmente, na sua vida, como é que você vai viver o dia que você oferece o seu dízimo? Pode ser aquele domingo da comunidade, pode ser um dia na semana, vai ser dentro daquilo que é a sua condição. Então, tem aí umas indicações de como vivenciar o dia em que você oferta o seu dízimo. E depois alguns elementos para que o dizimista possa rezar. Se vocês quiserem organizar também um terço pelos dizimistas, isso tudo pode ser bastante interessante. A metodologia do livro, a gente já comentou isso, ela tem aí um elemento de leitura orante da Bíblia, a gente faz um aprofundamento de cada um desses temas. O dizimista ele tem um roteiro semanal e as estratégias de aprofundamento online e offline com a hashtag. Online com hashtag, offline quando você conversa, quando você fala às pessoas, né, diretamente, presencialmente, sobre aquilo que você tem vivido e experimentado como dizimista. Também, mais a título de apresentação, né, um pouco do conteúdo, o que cada um dos capítulos ele vai desenvolver, né? Então, aqui o desenvolvimento das ideias norteadoras, cada um dos capítulos, ele fomenta uma experiência, ele ajuda o dizimista a rezar a partir de um conteúdo. Bem, minha gente, espero, né, que a gente possa continuar esse diálogo. Espero muito ver esse livro nas mãos de vocês, que vocês possam postar nas redes sociais, usar a hashtag, e a gente ir acompanhando esse trabalho. Mas além de divulgar o livro, me coloco à disposição de vocês para que a gente continue esse diálogo, para que a gente continue sempre batendo um papo sobre esse tema tão importante. O futuro da pastoral do dízimo passa por um fortalecimento da espiritualidade dos dizimistas, um incremento na qualidade da nossa vida eclesial. E tenho certeza que esse livro, Dízimo, uma nova experiência, um itinerário espiritual, vai ajudar muito as nossas comunidades. Foi preparado com muito carinho, foi estrategicamente escrito, construído, e tenho certeza que ele vai alcançar os frutos que a gente tanto precisa. Confio a Nossa Senhora esse livro. Todos os livros que eu publico, quando a editora me manda a primeira cópia, eu levo para o Santuário de Aparecida. Isso sempre tenho feito e tem sido, sim, para mim, uma alegria muito grande. Então a gente vai se encontrando por aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal.
o canal ele é um pouquinho expressão da minha atividade como padre. Então tem períodos que eu consigo produzir coisas bastante específicas para o canal. Tem período que nem tanto, então ele é um pouquinho assim o que eu consigo fazer também para as redes sociais. Estou mais presente no Instagram e no Facebook, tá bom? Então fiquem com Deus, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção, e estou aqui à disposição de vocês, a gente vai conversando e vai trocando mais ideias, tá bom? Deus abençoe, espero que a gente viva uma nova experiência, uma experiência cada vez mais profunda do dízimo como nossa pertença à comunidade. Fiquem com Deus, tudo de bom. Vocês aí que estão chegando na pastoral do dízimo, então que possam iniciar com um fôlego bastante particular, muito em sintonia com o pensamento da igreja nesse momento. Vocês que já são agentes de pastoral do dízimo há mais tempo, que isso seja uma oportunidade também de um rejuvenescimento da sua espiritualidade como agente de pastoral. E todo o nosso povo de Deus que cresça, se fortaleça cada vez mais. Tá certo? Fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima.